Hello everyone! Bem-vindos a mais um vídeo do English to Go. Estamos começando mais um vídeo. O vídeo de hoje da série 4 Skills. Hoje vamos falar sobre listening. Tá? Então fica aí com a gente que eu vou falar. Listening é muito complexo, hoje eu vou dar só uma pincelada aqui para que vocês entendam, mas vai muitas coisas, desde o cérebro até o ritmo, como a gente falou, o ritmo das duas línguas, e envolve muitas coisas que a gente vai quebrar isso em partes para que possamos aprender o inglês, tá? Por que muita gente tem problema em entender o que os outros falam? Esse foi o meu maior problema quando eu cheguei na América. Pasmem, acreditem ou não. Eu fui alfabetizada na língua inglesa. Olha que interessante isso. Eu fui alfabetizada no inglês, porque assim, quando eu cheguei aqui, eu já fazia curso de inglês no Brasil há muito tempo. Tava fazendo faculdade de letras a primeira vez que eu vim. E eu falei assim, eu vou chegar lá e vou saber tudo, né? E eu cheguei aqui, eu não conseguia entender o que esse povo falava, gente. Porque eu lembro que pra falar, eu não tinha tanto problema assim. Eu saía com os meus amigos, ia com eles e eu não entendia nada. Eu ligava um rádio, eu não entendia. Eu fui morar com uma família americana, eu morei 1 ano dentro de uma casa com a família americana. A mãe eu entendia mais, o pai deles eu não entendia de jeito nenhum. Gente, eu não sei o que tinha com aquele homem, mas eu não entendia o que aquele homem falava. Não entendia nada. Então, assim, pra mim, o meu maior desafio foi entender o Chris. Eu precisava entender o Chris. O dia que eu entendesse o que o Chris estava falando, eu sabia que meu inglês estava bom. Aí, é claro que quando você convive com criança, você aprende muito mais. Eu aprendi muito com as crianças. E, no final, eu estava entendendo o Chris, assim, acho que demorou uns 3 meses, sim, foi ficando mais claro, fui entendendo. Mas o listening, pra mim, foi muito difícil. E por que acontece isso? Eu tive muito contato com a escrita, tive muito mesmo contato com a escrita do inglês. Mais uma vez, a gramática pode ser um vilão na sua vida. E na hora de ouvir as pessoas falando, eu queria ouvir o que eu havia aprendido. Se você aprende a gramática, né, a estrutura gramatical, você vai ter contato com as palavras, o modo que se escreve, e provavelmente você vai querer falar do jeito que escreve. O inglês não fala do jeito que escreve. Nem o português a gente fala do jeito que escreve. E eu vou provar isso pra vocês. Vou colocar aí um texto para que você lê, pra gente ler. Dá uma olhada nisso aí. Pois é, o português é muito fácil de aprender, porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como o inglês, que dá até vontade de rir quando a gente descobre como é que se escreve algumas palavras. Não bate nada com nada. Em português, não. É só prestar atenção. Até no espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é o português. Quem souber falar, sabe escrever. Eu acho fantástico esse texto. Foi o Jô Soares que escreveu esse texto fazendo uma brincadeira. Viu, gente? Não é só o inglês que se fala de um modo diferente, o português também. A gente está fazendo isso todos os dias, mas não percebemos, porque somos nativos da língua portuguesa. Assim é no inglês. Você quer ver um exemplo? A palavra thought. Então, o que é essa palavra, né? A palavra é pensar no passado. Pensei. Vou colocar ela aí na telinha para vocês. A palavra thought, ela é escrita T-H-O-U-G-H-T. T-H-O-U-G-H-T. O que acontece? Você tem 3 consoantes juntas aí, que seria o G-H-T. Você consegue pronunciar um G-H-T? Pronuncia aí para mim o G-H-T. Não dá, né? Não dá para pronunciar 3 consoantes, não existe isso, pronunciar 3 consoantes. Então, essa palavra, por exemplo, se eu quisesse falar essa palavra, eu iria tentar falar alguma coisa mais ou menos Tolget. Como que você pronuncia essa palavra? Você vai cortar, o G vai morrer, aliás, o U vai morrer, o G vai morrer e o H vai morrer. Então, você está cortando aí 3 letras e essa palavra vai ter o som de apenas outras 3 letras, que seria o TH, que é o som do th, que a gente vai falar sobre esse som mais pra frente, é o som do O, né, que
que vai ficar um e o som do T no final. Então, vai ficar thought. Então, você tá pegando aí 3 letras e transformando em uma palavra que tem 6. Então, isso é uma das grandes dificuldades, né? Outra palavra também que acontece muito, assim, é a palavra comprar em inglês. O verbo to buy. To buy, e no passado vai ficar bought. Bought. Como que se escreve essa palavra? Vai ser B-O-U-G-H-T. É muito parecido com thought. Só mudou aí o quê? O TH. Como que você iria pronunciar essa palavra? Bogut. Bogut. Então, I bogut. E aí, o que acontece? A gente mata o U, mata o G e mata o H e vai virar bought. I bought. Então, olha, do bogut pro bought. Nada a ver, cara, nada a ver. Então, as pessoas não falavam pra mim toget, as pessoas pra mim não falavam bogut, então eu não tava entendendo bulhufas, porque eu estava aguardando aquele som, porque o meu contato com a escrita foi muito grande. Quando eu ligava, então, para resolver um problema no telefone, eu queria puxar meus cabelos, porque eu não estava entendendo o que aquele povo estava falando. Enfim, o que eu fiz para melhorar isso? Listening. Gente, tem que praticar o listening. Então, o ideal para que você aprenda a escutar e entender melhor os falantes da língua inglesa é praticar os ouvidos. Não existe um outro modo, não existe uma outra forma, não existe fórmula mágica, ok? Então, você vai colocar, vai ouvir rádio. Hoje tem o podcast, que eu acho maravilhoso, tem vários canais lá que você pode ouvir, e tem que ser prazeroso, tem que ser coisas que você goste, né? Eu amo seriado de TV, né? Eu coloco seriado de TV em inglês com legenda em inglês, então isso me ajudou muito, assim. Eu lembro que era inverno, tava nevando muito, às vezes eu não queria nem sair porque eu ficava assistindo aquele seriado e repetindo, e aí a palavra que eu não entendia, eu já ia no dicionário, já procurava, e aquilo eu fui exercitando. Me ajudou muito. Outra coisa, eu amo música, gente. Música, você pega a letra da música e vai ouvindo, você vai entender o que aquele cara tá falando, né? Então, isso vai te ajudar muito. Quanto mais exposto seus ouvidos forem ao inglês, você vai ter muito mais eficácia na fala, na escuta. Então, assim, a língua vai entrar por onde? Vai entrar pelos ouvidos, né? Desliga um pouco a televisão em português, coloca música em inglês, coloca filme em inglês. Gente, exponha os orelhão aí pra ouvir o inglês o máximo que você puder. Então, quanto mais você ouvir, maior fluência você vai adquirir, ok? E outra coisa, não tenha vergonha de falar pro cara, can you repeat, please? Can you say it again? Excuse me? What was that? Ele vai repetir. E se você não entendeu, fala para ele spell it, please. Eu tinha muito isso, spell it. Entendeu? Soletra, aqui ele vai soletrar. Então, só para finalizar, gente, reading, writing, listen and speaking. Essas 4 habilidades precisam ser trabalhadas. Lembrando que a mais importante de todas, para que você venha ter a fluência, venha atingir o seu objetivo, que é falar pelos cotovelos, é o listening. Depois eu posso trazer pra vocês dicas do que assistir, como assistir. Trago pra vocês, tá? Essas foram as minhas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtida no vídeo. Compartilhem com algum amigo se você quiser. Fique à vontade de compartilhar. Não se esqueça de se inscrever, assim você vai ficar aí sempre antenado quando tiver novos vídeos, tá bom? Comentário embaixo, respondo todos. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Esse foi mais um English to Go. See you guys later. Thank you so much. Bye!